Olá, gente, boa tarde, quase já boa noite, né? Só esperando aqui o professor Juarez e a gente já inicia, ok? Então, desculpando aí as dificuldades, porque a gente não tem costume de fazer essas coisas, tá bom? Rapidão. Só esperando o professor Juarez entrar aqui com a gente e já iniciamos a nossa live de hoje. Aí está ele. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu querido. Vamos lá, começando mais uma live, né? Hoje a gente vai mudar um pouco o foco. Antes a gente estava trabalhando uns assuntos mais específicos, né? Não que seja, mas dessa nossa live de hoje é um pouco mais direcionada claro, a todo mundo, né? Mas a mais em geral, a galera que vai fazer agora o vestibular, Enem, né? Principalmente. Uhum. Então, desde já agradeço a presença de todo mundo, né? Alguns alunos da gente, alguns colegas de trabalho aqui. Então, queria deixar Grande piada. um grande PA, professor de física aí, certo? Então, diga lá, o que você tem para nos dizer? Vamos conversar um pouco, né? Trocar um pouco ideias a respeito do Sim. Enem. O Enem está chegando, mesmo com tudo que estamos passando, tudo que está acontecendo, mas o Enem vai ter, né? A gente Uhum. já sabe, vai ser em janeiro do próximo ano, então vamos Isso, conversar um pouco sobre isso. isso aí. Além do Enem, gente, para quem tá chegando agora, né? A Jéssica chegou, tem mais alguém aqui, o pessoal que chegou aqui vai interagindo com a gente. Vamos falar também algumas coisas que os alunos também têm que saber, né? A gente não é tão velho assim, né? Mas a gente tem que dar alguma experiência, né? Algumas dicas para que o pessoal não se assuste, né? Eu vejo muitas vezes alguns alunos dizer, professor, mas por que que o Enem só tem uma prova um dia só para matemática? A matemática é tão importante assim. Eu digo, pessoal, vocês têm que já se habituando que a matemática vai estar no dia a dia de vocês, assim, muito forte, né? Até na conta do dinheiro vocês têm que saber, porque senão eles acabam sendo enrolados. Mas, vamos lá. A primeira pergunta, eu vou logo direto, né? Eu vou fazer uma pergunta que todo aluno do sexto, eu acho que do sexto não, do primeiro ano do Fundamental 1 ao terceiro ano, pergunta para o professor, né? Aquelas perguntas que a gente escuta sempre. Professor, é para copiar? É isso e aquilo? Aí eu vou te perguntar, Juarez, por que estudar matemática? Porque é bom. Porque Eu é digo, bom, é bom e necessário, né? Na eu digo verdade, realmente. interessante. Na verdade, realmente todos os alunos perguntam, né? Por que estudar matemática? As perguntas, né, vai mais além. Para que existe matemática? Ainda tem aqueles que dizem, Para que se eu serve? soubesse quem inventou a matemática, eu matava, né? É, Mas, assim, se a gente nós formos observar, a matemática nos acompanha no dia a dia. Tudo envolve matemática, tudo tem número. Para ser mais assim, mais direto ainda, a matemática nos acompanha desde antes de nós nascermos, né? com certeza. Quando estamos para nascer, que estamos esperando, vão contando os meses, né? Basta a gente ver hoje quantos meses de gravidez, né? Então, a matemática está nos acompanhando sempre. Além disso, o dia a dia exige de nós a matemática, né? A linguagem, assim como tem a linguagem portuguesa, né? A linguagem escrita, também tem a linguagem matemática.
A gente sabe da necessidade da matemática. Hoje a matemática está envolvida em tudo, né? Tudo que nós formos pensar tem número. Tudo tem número. Eu vi esses dias alguém falando assim, né? Pare 10 minutos para pensar em coisas que não envolvem matemática. Acontece que quando você para os 10 minutos já está envolvendo matemática, né? Quando você para contar o tempo, já está envolvendo matemática. Então a gente precisa no nosso dia a dia, como logo no início você falou a respeito de dinheiro, né? E aí, se você não souber contar, você vai ser enrolado, né? Então a gente precisa da matemática no dia a dia, sempre. É interessante, o professor Lincoln, já está com uns 3 anos que eu passo um trabalho, o nosso TA, né? Passa um trabalho para os alunos de 9º ano, inclusive tem um agora, o Eduardo, tá aluno do 9º ano aqui, da turma do 9º ano. Eu passo, já há 3 anos eu passo um trabalho para eles pesquisarem sobre a influência da matemática em outras áreas do conhecimento. Né? E nós estamos sempre vendo, aliás, eu me surpreendo quando eles apresentam o trabalho, que eles colocam, por exemplo, uma das coisas que eu peço é para colocar a influência da matemática na música, ou nas artes plásticas, ou na arquitetura. E eu às vezes me surpreendo com o que eles trazem, sabe, a influência da matemática na música. Eu também sou músico, né, componho algumas coisas aí, e eu me surpreendo com aquilo que eles trazem, sabe, fruto da pesquisa deles, que pesquisam mesmo, que buscam mesmo, fazem um trabalho legal, sobre a influência da matemática nessas áreas, na música. Eu estava pensando até, a matemática, por exemplo, na poesia, né? Quem tem a Jéssica aí, que é de português, tem outros professores que podem estar aí de português, que vê, quando a gente vai fazer a poesia, tem a métrica, né, da poesia, né? A métrica do verso. Então, a matemática está envolvida em tudo, né? A matemática está envolvida em tudo. Não dá para viver, não, sem matemática, não. Não, com certeza. Uma vez eu conversando com o professor Emanuel de biologia, e ele dizendo assim, cara, tem os conteúdos da biologia e da ciência, né, que mexe com a matemática, né? Aquela questão dos cromossomos, né, Sim, sim, sim. de fazer as ligações e tal. E quando eu lembro quando eu estava, Ave Maria, era terrível, eu não detestava a biologia. E aí a gente não pode nem falar muito, né? Porque realmente, assim, os meninos perguntam, professor, né? Como eu falei anteriormente, por que que no Enem a gente tem uma prova só para matemática? Por que para matemática? Porque não tem só para português, por exemplo, né? E eu falando para os meninos, gente, hoje, uma dos níveis, infelizmente, mais baixos, continua, né? É a questão do interesse pela matemática, né? Pelas matérias que a gente chama de matérias exatas, né? Para matemática, para química, para física. E, infelizmente, a gente vê que não tem um interesse, um engajamento tão grande dos alunos, como tem para educação física, como tem para geografia, enfim. E assim, eu acredito, eu lembro que depois que eu passei na universidade e tudo, eu ia fazer as provas do Enem, eu fazia só no dia da matemática, né? Eu só queria que era minha sina era conseguir fechar a prova das 45 questões, né? Eu nunca consegui, o máximo que eu consegui, se eu não me engano, foi 42. E aí eu nunca consegui fechar as 45 questões, infelizmente, mas assim, eu sempre falo para os meninos do sexto ao nono, ao terceiro ano, que é muito bom você gostar de matemática, né? E matemática, eu sempre digo que é um português disfarçado, né? É um português disfarçado, porque não adianta você saber matemática se você não interpreta a questão. Se você não interpreta... Isso. A matemática hoje no Enem, primeiro porque tem a questão da interdisciplinaridade, né? Não é só a matemática. A matemática no Enem hoje, para você resolver uma questão do Enem, você tem que saber interpretar antes. Com né? certeza. Você não vai simplesmente ler. Por exemplo, no Enem, a questão
Não vai ter uma questão assim, determine o valor de X, ou calcule o valor de X. Não vai ter isso no Enem. Ela vai trazer toda uma questão, todo um contexto para você se situar, para você ler, para você interpretar, e depois, então, tem uma questão, tem uma pergunta. Né? Mas você tem que saber interpretar. Uma das coisas, o professor, é que eu assim, com os alunos, eu sempre incentivo muito aos alunos a questão da leitura, a questão da escrita, né, que é a redação. Eu até, às vezes, falo para ele que mesmo sendo aula de matemática, eu vou exigir que eles escrevam corretamente. Né? Eu até brinco com eles, de assim, eu às vezes digo alguma palavra, eu digo alguma coisa errada. Por exemplo, tem uma aula do 9º ano, há 2 semanas atrás, que eu coloquei uma expressão lá, e eu perguntei o que é que está errado. Não, por quê? Era a palavra tem, né? Por que que a palavra tem aqui tem um acento, recebe acentuação, né? Eles ficaram calados. Eu perguntei, e aí? Ninguém vai falar nada? Foi quando alguém disse, né? Porque a pessoa nem disse, perguntou, né? Ela tá assistindo aqui. Ela perguntou, é porque é plural? Né? Então, eu exijo muito isso, sabe? Eu exijo a redação, eu exijo que eles saibam ler, que saibam interpretar, porque é necessidade. Né? Não é como nos livros que tem uma figurinha lá, determine o valor de X na figura. Nós estamos estudando no 9º ano agora, você sabe disso. Estamos estudando o Teorema de Pitágoras, né? Tem um triângulo lá, tem a hipotenusa para você determine o valor de X. Ou determine a hipotenusa do triângulo abaixo. Na prova de Enem vai ter isso. Na prova de Enem você tem que saber ler, tem que saber interpretar a questão. Certeza. A prova nunca tem lá. Tem uma árvorezinha que você tem que calcular o valor da árvore até o final do rio, né? É muito comum, né? E assim, para ti, assim, uma opinião tua como professor e como aluno também, né? A gente professor, mas não deixa de estudar, não deixa de ser aluno. Com certeza, com certeza. O porquê do medo que hoje e antes, né, a juventude tem de estudar matemática? O porquê desse temor da matemática? Olha, os meus alunos que estão aí online, que estão assistindo, eles já me escutaram falar o que eu vou falar agora. Eu particularmente acho, não sei, não sou psicólogo, mas eu acho que vem, sabe, da criação. Se nós observarmos, né, se for pegar uma mãe ou um pai, uma criança quando chega em casa com a atividade, se for de português, ela vai ajudar. Né? Se for de estudos sociais, né, ela vai ajudar. Mas se for de matemática, o que é que ela diz? Vai procurar ajuda com outra pessoa porque eu não sei. E a criança, às vezes, muitas vezes, vai crescendo com essa ideia, né? E às vezes tem mãe que ainda diz, isso é muito difícil, matemática é muito difícil, eu não sei nada não. Então a criança vai crescendo com aquela ideia de que é muito difícil. Eu tive uma turma de alunos, foi numa outra escola, e que eu falei isso para eles, né? E alguns dos alunos disseram, professor, lá em casa foi diferente. A minha mãe gostava mais de matemática, por isso que eu gosto mais de matemática. Então, eu acho que tem que ver muito com a educação, com a criação, e os pais têm que incentivar, né? Incentivar. Sim. Sempre. Mas esse medo sempre vai existir, professor. Esse medo dos alunos para a matemática, né? Com certeza, com certeza. Eu acho, às vezes, por muitas vezes, alguns, assim, que não sabiam qual curso eu fazia, os me ensinaram, eu achava que você fazia educação física e não matemática. E eu digo, não, que nada, matemática. O pessoal, faz matemática, meu Deus do céu, deve ser um gênio e tal. Eu, assim, agradeço muito a minha mãe. Minha mãe é professora de matemática, né? E, assim, graças a Deus eu tive, assim, a matemática assim, dentro de casa era muito exigida, né? Minha mãe, minhas tias, minha irmã, enfim, todo mundo é muito pro lado da exata, né? O PA pergunta assim, posso aprender física sem matemática? Vai ser difícil, né? Então, eu acho que a física ainda é mais difícil que a matemática, você acredita? Porque você tem que saber, você tem que saber os teoremas matemáticos, saber aplicar os teoremas, aplicá-los
e saber Exato, aonde você vai aplicar na física, com entendeu? certeza. É, Aham. Ave Maria. É. Eu me Tem lembro uma daquelas pessoa que cadeiras de pergunta física que tinha na faculdade, que, na meu Jesus. faculdade. Para mim era o terror, era um dos terrores. A Luana perguntou aqui, Hum, a Luana é uma amiga, ela perguntou se os meus pais, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram. Eu acho que ela perguntou para mim ou para nós, né? sim, sim. O Lincoln já falou da mãe dele. É, tem uma coisa que na matemática, na faculdade, quando a gente estuda matemática, a história da matemática, Hum, a minha professora, não sei se foi sua também, a professora Carol, Doutora Carol. de História da Matemática, ela dizia, não existe apenas uma matemática. Não existe apenas uma. Assim como língua portuguesa, não existe só uma no Brasil. Né? Existem os dialetos. É, Assim também a matemática. Cada um tem a matemática. O meu pai, que já faleceu, mas quando ele era vivo, ele sabia, ele tinha o jeito de fazer os cálculos matemáticos dele. Né? sim. Ele tinha um jeito de multiplicar, fazer contas mentalmente, e era rápido, tá? E Ele era foi uma rápido. nova Então, escola que eu nunca aprendi e a minha avó faz com tanta, com tanta tanta facilidade. facilidade. Uhum. Então, existem muitas matemáticas. O meu pai me incentivou nesse sentido, né? Ele era calculava muito rápido Uhum. mentalmente. E isso me fascinava nele, que era semi-analfabeto, né? Mas matematicamente não era tão analfabeto, não. É. Pois é, com relação ao Enem, saiu uma pesquisa há um tempo atrás, essa semana eu estava até lendo um pouco sobre isso, né? E assim, o que eu queria te perguntar, assim, no geral, para os meninos, né? Eles, vamos preparar para o Enem, vamos preparar, eu queria saber quais que seriam os conteúdos que são mais abordados no Enem. Uhum. Então, o Enem são muitos assuntos, né? São muitos assuntos. Nos últimos anos, que a gente sabe que o Enem vem desde 98, né? 1998, teve algumas mudanças em 2009 e tal. É, os assuntos que mais prevalecem nas provas do Enem, matemática, problema de primeiro e segundo grau. Né? A pessoa tem que saber. Antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisinha aqui. Ah, Antes de eu continuar sobre os temas, uma coisa que eu lembrei, senão eu esqueço. sim, Nono ano, esse ano, poucas semanas, nós estávamos fazendo, que você também já viu com seus alunos, média aritmética. Lembra disso com os sim, meninos? sim. Média, mediana e moda, não é isso? Isso. Isso. O que é que acontece? Eu estava falando para eles o seguinte, para os meninos do nono ano, que nós não estudamos para o Enem somente no ensino médio. É um engano achar que quando chegar no ensino médio eu vou estudar para o Enem. O Enem a gente se prepara desde sempre. A gente vai sempre se preparando. E eu queria chegar nesse ponto. É que muitas questões do Enem é do ensino fundamental. Né? É razão, proporção, regra de três. Muita coisa vem ali do ensino fundamental. E que a gente, quando está no ensino fundamental, não presta tanta atenção. Por isso que eu digo para os alunos do nono ano: se você fizer o nono ano bem feito, na matemática, no ensino médio, você vai se sair bem. Né? Porque muita coisa do nono ano, do oitavo também, dos anos anteriores, são importantes para o Enem. Vai ser cobrado muita coisa, sistema decimal, fatoração, muita coisa vai vir lá no ensino fundamental. Que no Eu médio, tinha até separado pode aqui falar. informações, né? Que Uhum, realmente essa questão do problema de primeiro e segundo grau, na prova do Enem de matemática, são 17% das questões envolvem esse conteúdo. Em segundo lugar, porcentagem, aham, e em terceiro, funções e probabilidade, né? aham, Então, são conteúdos que você não vê no ensino médio, uma boa parte. Claro, você vê, mas assim, muito distante, assim, uma ramificação daquele conteúdo. uhum, E de ensino médio,
ensino médio que realmente aparece em alguns casos são aquelas partes de função trigonométrica que a gente ainda vê ainda no ensino fundamental, logaritmo, que já é ensino médio, e Sim. a parte de análise combinatória, né? Que também vemos no fundamental, né? O que a gente não vê no fundamental é aquela questão de permutações, fatoriais e tudo mais, né? Eu lembro que é uma questão Uhum. clássica, essa semana a gente estava até discutindo sobre ela, aquela questão do avião, dos assentos, né? Que até falei Sim. contigo, que é uma questão Aham. assim clássica de Enem, né? É, Então, exatamente. é muito. É assim, você fica assim, meu Deus, você faz o Enem com base no Fundamental 2 em conteúdos que você não. Assim, estava tão desacostumado a fazer, né? Você foca tanto aqueles conteúdos Coisas difíceis, né? pesados e tudo mais, e às vezes você esquece. Às vezes chega na hora da prova, essa semana eu também te mandei uma questão que era, eu até separei aqui justamente porque é uma curiosidade que eu achei interessante, né? Uma das questões Uhum. que mais derrubou aluno no Enem e uma questão de diâmetro de um disco, que a questão pedia para calcular o diâmetro de um disco, só que o disco era um disco dentado, era como se fosse uma tampinha De de refrigerante. garrafa, né? De refrigerante, Sim, aqueles sim, sim, sim. de Aham, refrigerante. Aí aham. era para você calcular o diâmetro disso. E qual era a ideia? A ideia era muito simples. Era você Uhum. fracionar essa circunferência ao meio, calcular os arcos e depois fazer a junção. Uhum. E assim, não passou o pessoal tentou de tudo. Tentou de tudo que tu imaginar. E não pensou nessa possibilidade. Nossa possibilidade. E Aham. essa questão de arco, de disco, de circunferência é oitavo e nono ano, né? Sim, E sim, aí você sim. fica assim, meu É, Deus do céu. muita coisa que vai cair no Enem está ali, está no ensino fundamental. Por isso a necessidade de se dar mais atenção, né? Se dar mais atenção no Sim. Fundamental 2. Uhum. Até porque, quando chega, às vezes a gente pega aluno no médio que chega com dificuldade. Eu muitas vezes digo para eles, né, gente, o problema de vocês, a dificuldade não está no ensino médio. A Hum. dificuldade de vocês, ou a deficiência, está lá atrás, lá no ensino fundamental, coisas básicas que não foram Na base. aprendidas como está na base. Né? Então, há essa necessidade, é até bom os alunos que estão aqui já nos assistindo, aluno de ensino fundamental, que tenham esse cuidado com a base. Né? Deem mais valor ao estudo desses conteúdos no ensino Né? fundamental, porque vai É te, porque vai te ajudar no futuro. a gente que trabalha com essas séries de transição, né? De sexto ano, que vem do Fundamental 1, de nono ano, que vai para o médio, a gente vê Uhum, muito como é que esses alunos vão ficar. Né? Porque às vezes eu tenho um aluno de sexto ano que chega no sexto ano com uma dificuldade sei lá, na divisão. Que aí chega uhum, no terceiro ano, no segundo ano, no primeiro ano, com essa mesma dificuldade nas divisões, né? Então, uhum. isso, divisão, sei lá, divisão de fração, enfim, uma simplificação, fatoração, são coisas que são bem básicas, né? Então, Sim, sim, sim. realmente esse cuidado na base é muito É. importante. Aí deixa eu te perguntar outra coisa. Para ti, tu acha que tem alguma fórmula, né, falando matematicamente, alguma fórmula para se preparar para essa prova? Bem, eu acho assim, o Lincoln, quando se fala em se preparar, né? Se preparar, já nos leva a outra questão, a algumas questões, né? Se preparar em quê, né? Nos estudos, nos conteúdos, se preparar psicologicamente, porque tem que haver uma preparação psicológica, né? Cansativo Uma demais. preparação, até física, mentalmente, os alunos têm que se preparar, né? Então, eu enumerei algumas coisas aqui que eu acho importantes sobre essa Uhum. preparação, tá?
O Certo. primeiro dela é você se situar com a prova, né? Se situar com a prova, se familiarizar com a prova. Você vai fazer Enem? Então tem que se familiarizar com o Enem. Hoje, hoje nós temos acesso a muitas informações, né? Através da internet, nós temos acesso a muitas informações. Então, um aluno dizer que eu não sabia, eu acho complicado. Eu acho não dá para dizer isso. Então, familiarizar-se com o Enem. Uhum. O que é que eles vão mais pedir, que nós já falamos aqui algumas coisas, né? Falamos algumas. Se organizar, sabe? Eu acho que precisa se organizar, organizar o seu tempo de estudo, ter um plano de estudo. Eu achei muito interessante, esse ano, no início dessa quarentena, dessa pandemia, teve uma aluna que pediu para que eu ajudasse a ela a fazer um cronograma de estudo, um planejamento para que ela fosse estudar. E tem outra que também já fez isso, já mostrou. Então, é preciso ter um plano de estudo, sabe? E quando nós falamos aqueles conteúdos que mais caem no Enem, tem que focar naqueles. Tem que focar naqueles, estudar mais aqueles que mais caem. Por quê? Porque você tem que acertar. E um outro detalhe, que geralmente esses assuntos são das questões mais fáceis do Enem. Você não pode demorar muito, não pode perder muito tempo, né? Porque sabe a questão do tempo. Outra coisa, outro ponto é o ambiente de estudo. Onde é que eu estou estudando? Tem barulho? Né? Porque o estudo exige um pouco de concentração, principalmente matemática, fazer cálculo, né? Refazer questões, às vezes não é fazer uma vez, é fazer mais de uma vez. Uma coisa que eu coloquei, escrevi aqui, ó, nem só de estudo vive estudante, né? Nem só de estudo vive estudante. Às vezes é preciso também. Eu não digo nada contra aqueles que ficam trancados dentro do quarto estudando, mas eu acho que você tem que se divertir um pouquinho também. Outra coisa que eu coloquei, que eu acho essencial isso, fazer provas passadas do Enem. Isso é É, muito, é muito muito importante. interessante também, muito importante. Isso. Outra coisa que eu acho que seria interessante, né? Até um conselho que eu dou aqui para os alunos, aqueles que pensam agora em refazer as provas do Enem. Pense o seguinte, pegar uma prova do Enem de anos anteriores, Uhum. refazer essa prova, no horário que é a prova, porque o horário é cansativo, esse horário de meio-dia é um horário chato, né? Então nós temos que nos acostumar, nos habituar a esse horário. E outra coisa, ó, O tempo, tempo. cronometrar o tempo. Vai fazer uma prova, vai fazer uma prova do Enem, das provas passadas, cronometrar o tempo. Isso é importante para saber como é que eu estou lidando com essa questão do tempo. Né? Uma coisa interessante é que às vezes os alunos às vezes, não sei se é por falta de informação, como você falou, né? Hoje se sair para uma prova de Enem sem informação, às vezes a gente fica até assim, deve estar de brincadeira. Mas assim, as questões do Enem, elas têm peso, né? E essas Uhum. questões que a gente estava discutindo são as questões mais fáceis, que você tem a obrigatoriedade de acertar, são as que pesam mais. Porque às vezes o aluno diz Sim, assim, sim. eu vou deixar matemática para fazer por último. E depois eu só vou chutando, chutando, chutando. Mas a prova do Enem, ela é corrigida por aquele TRI, famoso resposta, TRI. o TRI, Teoria né? da resposta ao item. Isso. Que o aluno acerta a questão de permutações lineares, enfim. Tem uma questão lá de teoria dos números. Aí o menino vai, acerta, e quando chega na questão de fração, divisão de fração, o menino erra. Sim. Aí, realmente, é de se pensar assim, meu Deus, o aluno acerta uma questão de teoria dos números, que a gente sabe que é difícil, e erra uma questão de divisão de fração, né? Uhum. O
o aluno Sim, sim. também tem que se ligar nisso, né? Tem que se manter informado desse tipo de coisa, né? Na verdade, ele tem que, ele tem que acertar todas as faces, né? É, Tem que acertar todas as faces. Por obrigatório, isso né? que às vezes, por isso que às vezes a gente escuta dizer assim: eu acertei 30 questões e fulano que acertou 25 teve a nota melhor do que eu, né? Então, Houve aí essa questão aí é, é, da contagem. Como é que foi contado os pontos? Porque veja, o Enem ele não vai contar os pontos como no vestibular, esse vestibular tradicional, né? hum, Ah, acertou um é um ponto, acertou duas é dois pontos, três é três pontos. O Enem não é hum, assim, né? E quando a gente fala para matemática, não só para matemática, né? O Enem, de uma maneira geral, é assim. Então, você tem que dar, assim, dar o gás mesmo nessas questões que são fáceis, que são as questões que mais caem. Estudar mesmo. uhum, Tem várias pessoas do nono ano aqui, e eu sempre falo, né? Eles sempre estão estudando. No livro desse ano, tem várias questões do Enem para o nono ano, né? Várias questões do Enem. Então, uhum. está estudando sempre. Se procurar tirar dúvidas, sabe? Procurar tirar dúvidas com o professor. Matemática não é uma matéria tão fácil de se estudar em casa sozinho, né? Com certeza. Matemática não é fácil. É bom com a ajuda do professor. E eu sempre cobro deles, sabe? Eu sempre cobro dos alunos isso. Teve dúvida, pergunte. Né? Pergunte na aula, porque eu gosto que pergunte na aula, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. É, E vai ajudar. com Mas se certeza. está com vergonha nessas aulas online, né, que nós estamos vivendo agora esse tempo de aulas online, está com vergonha de perguntar? Pergunta para mim, chega para mim no privado, no WhatsApp e pergunta. O importante é tirar dúvida, não guardar dúvida. Às vezes eu brinco com os alunos, eu digo assim, gente, é pecado mortal levar dúvida para casa. É. Brincando, Pois claro, é, né? Mas tem que tirar dúvida. hoje, Juarez, a gente, além do Enem, a gente tem ainda o vestibular, é, o vestibular que a gente chama de vestibular antigo, né? Que é ainda aquele O vestibular tradicional, né? tradicional que a gente ainda tem na UES, né? Que inclusive tem o curso Sim. de matemática na UES. Nós somos formados pela matemática da Frutos UES. da... Aconselho a todos os alunos da família de matemática na UES, é um ótimo curso, né? Aliás, a UES é das universidades mais conceituadas do Norte e Nordeste. Então, a gente tem muito, sim, um plantel muito bom de matemáticos lá, né? Sabemos bem. E assim, essas dicas que a gente está passando não servem também somente para o Enem, né? Eu Exatamente, e você exatamente. que somos do vestibular tradicional, sabemos que o vestibular tradicional, em alguns pontos, é até um pouco mais difícil do que o Enem. Ele não é Sim, tão sim, cansativo, sim. né? Ele não é tão cansativo, mas ele é uma prova que realmente cobra do aluno, né? Então, Uhum. nas atualidades e tudo mais, né? Então, para É, quem está pensando em fazer o S vestibular do tradicional também, vai se encontrar aí com algumas provas, algumas questões legais, bem trabalhosas, né? bem trabalhosas. Voltando à questão da contagem dos pontos, professor, hoje eu estava respondendo algumas questões com o terceiro ano, né? O terceiro ano, e hoje tinha uma questão de sistema decimal. Era sistema decimal, acho que as duas primeiras de sistema decimal, eu disse, olha, essa aqui é questão para você olhar e fazer, sabe? Tem Uhum. questões que você tem que dominar o assunto, olhar. Uma era de numeração romana. Numeração romana que a gente não usa tanto, mas que o Enem às vezes cobra, né? Então, tem questões que você tem que olhar e não perder tempo, e fazer rápido, para passar para outra. Né? Tem que saber a questão do tempo aí também. Outra coisa também é se aproximar da realidade. Né? A realidade, como já falei, a realidade da prova do Enem, apesar que no dia, né, professor, assim, por mais que a gente diga assim, fazer simulados, porque hoje tem muitos simulados na internet, né? Tem muitos simulados. É, Além de simulado, a gente sabe que no dia vai ter o fator pressão. Né? com certeza. Uma coisa, hoje eu estou Tudo. fazendo,
Hoje eu fiz uma prova, mas num dia você vou sentir essa pressão. Olha, eu preciso passar, né? Com certeza. Uma das coisas que eu vejo também, sabe, ficar tranquilo na prova. Eu sei que não é fácil para aluno, não é fácil, mas é interessante. Às vezes eu fico pensando no meu caso de como aluno, né, como já fiz vestibulares, eu nunca consegui ficar nervoso em vestibular. É uma coisa incrível. É, Eu já fiz alguns vestibulares, eu nunca consegui ficar nervoso. Eu não entendo como é que as pessoas ficam nervosas. Mas eu sei que isso é mais comum. O mais comum é ficar nervoso, né? uhum. Mas daí é questão de estudar, né? De estudar mesmo, de se preparar. Porque nem todo mundo vai se preparar, né? Tem um caso, eu sei de alguns alunos meus, vou chamar nossos, né? Da escola. É, porque Tem alguns alunos nossos que estão estudando, sabe? Estão estudando mesmo nesse período aqui de quarentena, de pandemia. uhum. Para tem um aluno, de maneira particular, que eu dei algumas apostilas para ele, de matemática, apostilas passadas do professor, e ele já disse para mim, olha, já fiz um monte de exercício daquelas apostilas. Então, Show de tem bola. aluno que está estudando. Tem aluno que chega e me pergunta no WhatsApp, professor, tira a dúvida dessa pergunta. Eu já sei que não é conteúdo da apostila, eu pergunto. É de qual página e qual é a questão? Aí diz, não, professor, não é da apostila, não. Ou seja, ele está fazendo questões extra classe, né? Uhum. Além do que está sendo exigido, porque eu vejo assim, o aluno tem que ir além, sabe? Tem que ir além, não fazer somente aquilo que o professor pede. É, não se acomodar, né? Não se acomodar. Uma das coisas, né, porque eu vejo que tem se falado muito nesse período de pandemia, que o professor tem que se reinventar. Não é? O professor tem que se reinventar, os profissionais têm que se reinventar, Uhum. mas o aluno tem que se reinventar também. Com O certeza. aluno, a gente não tem falado nisso, mas ele precisa se reinventar. O jeito que eu vou estudar, como é agora. Essas Uhum. aulas online estão me ajudando? Essas aulas online estão me ajudando? Então eu tenho que buscar, sabe? E hoje eles têm muitos meios, a internet está aí, a internet não é só para jogo, não é só para né, para rede Uhum. social, a internet é para isso também, Eu já ia sabe? Para falar ajudar. isso pra, agora na conversa, já ia dizer, né? Hoje a gente é muito cobrado, né? Pô, tem que saber mexer no computador, tem que saber mexer num programa. Antes, Uhum. o programa que a gente tinha, você sabe bem, o máximo que a gente tinha em sala de aula era o GeoGebra e assim, oi, E oi, difícil. né? É, E olha, é verdade. hoje não, hoje você vê sites assim, meu Deus, que trabalha com realidade virtual, com 3D, até o próprio essas lousas digitais, Uhum. aplicativo de telefone. Eu particularmente assim, eu não gosto muito de jogos esses jogos de tiro, né? Essas coisas assim. O que eu falo até para os meninos, pessoal, leva matemática também para os jogos de vocês. Tem uns joguinhos tão legais, uns joguinhos matemáticos, de você é, fazer múltiplos e vai tentando ver os Sim, múltiplos, sim. né? Pô, esse Uhum. número aqui é o número 64, ele é divisível por quem? Então, isso vai estimulando a cabeça do aluno O até para o Enem, raciocínio, né? entendeu? Até para o Sim, Enem, né? Tem várias plataformas legais, né? Várias sim, sim. plataformas legais. Eu lembro que o ano passado eu viajei, ou foi esse ano, início do ano, eu não lembro, eu viajei com meu sobrinho, né? Meu irmão, a esposa e meu sobrinho. E ele estava com o celular com o jogo. Ele disse assim, tio, me ajuda aqui nesse jogo. O que era o jogo? Matemática. Pois é. E O ele estava pessoal, lá fazendo, já hoje estava não ninguém sei vê que mais alguém fazendo fazendo. aquele sudoku, né? Hoje, antigamente tinha muita gente fazendo, né? Hoje ninguém faz mais Sim, aquilo. isso. Porque é importante o raciocínio lógico, né? Você vai ficar estimulando aí a raciocinar, a Hoje, pensar, e hoje, né? e hoje assim, Juarez, tanto além do Enem, né? A gente fala de Enem, mas também aborda algumas coisas. O vestibular tradicional, para quem hoje passa para os cursos de exata,
tem cadeiras, né, são as disciplinas que a gente cursa na faculdade, que são as disciplinas de lógica. São as lógicas Sim, sim, matemáticas, sim. né? E Uhum, uhum. nos concursos públicos, é um dos, vamos dizer assim, dos conteúdos que eles pedem, que Sim, é sim. o conteúdo de lógica, né? Então, é Uhum. você estimular, entendeu? É você estimular, é você não precisar sempre de um papel e de uma caneta para você resolver uma conta, né? Aham. Tenta assim, imaginar e tal, né? Sai da Fazer mente, conta mentalmente, é. é muito bom. Até porque se você ficar preso, às vezes você ficar preso em fazer contas, você vai perder tempo, né? Perder tempo. Demais. É, tem um aluno aqui, o Eduardo, que é do 9º ano, ele falando, eu faço Sudoku, é difícil demais. E nada, rapaz. Só Mas aí, certinho, né? mas aí, Eduardo, tem os níveis, né? Tem os níveis. Tem o fácil, tem o médio, tem o mais difícil. Uhum. Não é querer. A primeira vez que fui fazer, querer fazer logo o difícil, olha. Ah, velho. Não dá. Tem que começar dos fáceis, tem que começar do facinho, do nível baixo, e Essa semana vai eu tava, crescendo. tava falando com um sobrinho meu ganhou um joguinho da avó dele, é, que era aquele ábaco, né? Ele ganhou um ábaco, Sim, só que sim. ela deu o ábaco para ele pensando que era assim, qualquer jogo, não sabia que Aham. era não sabia que era uma tábua matemática, né? E aí eu dizendo, Uhum. ela trouxe assim para mim, eu digo, ele tá estudando matemática no ábaco, ela disse assim, eu não sabia. Aí eu, não, mas aqui tá faltando. Assim, era de plástico e só tinha os numerozinhos, né? Um, dois, três, quatro. Só que tava faltando as unidades, as dezenas, as centenas e tudo mais. Eu digo, ó, Aham. ela só comprou errado porque aqui não tá com as unidades, dezenas, centenas. Ela, agora eu tô sabendo e tal. Eu fui explicar como é que era. E assim, são coisas que a gente via antigamente, né? E assim, em Uhum. algumas questões do Enem, além das atualidades, né, que são importantes, que eu vou já te fazer uma pergunta sobre isso, que são importantes, as Uhum. coisas também antigas também pegam um pouco, sabe? Você também tem um Uhum. pouco, tem que ter um pouco de conhecimento, não só matemático, um conhecimento de mundo, né? Sim, Mas, sim, sim. né, é sempre importante botar na balança tudo, né? Pesar, né? Falar sobre esse conhecimento, né? Eu lembro que já caiu algumas questões em sala de aula Hum, que para alunos, né, por exemplo, probabilidade, né? hum, Um jogo de baralho, né? Nas cartas de um baralho foi tirada uma carta ao acaso. Qual a uhum, probabilidade daquela carta ser um ás de ouro, né? E sim. tem gente que não sabe quantas cartas tem um baralho, que não sabe quais os naipes do baralho, né? Então, É. é esse conhecimento geral, que é coisa básica que se aprende, então tem que, tem que se buscar, tem que se aprender Porque o mesmo. pessoal se acostuma, Juarez, às questões de urna. Ah, tem uma bolinha, eu vou tirar uma urna, e isso e aquilo, e aquela É, urnazinha com as bolinhas azuis, né? exatamente. E não se atenta a isso. Tá? Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Aí tu complementa, né? Tu acha Uhum. que que a prova do Enem, a gente sabe que a prova do Enem ela é baseada em atualidades, né? Tanto é que o Sim. pessoal fica assim numa expectativa de, meu Deus, qual que vai ser o tema da redação? Ah, essa semana eu estava conversando com alguns professores também da área assim da educação matemática e tal, o pessoal da letras, português, e tudo, e eles fazendo meio que bolão que o tema da matemática, o tema da redação ia ser Redação. não ia ser coronavírus, não ia ser a pandemia, ia ser ou queimadas, né, as queimadas do Pantanal, da Amazônia, ou o óleo que teve nas praias há um tempo atrás. E o pessoal faz assim, eu disse assim, pessoal, me diz uma coisa. E na matemática? Essas modificações que está tendo aí no mundo todo, vai influenciar em quê? E o pessoal fica assim, mas é a matemática, não muda, é a mesma resposta, não sei o quê. Aí, para ti, Juarez, tu acha que as atualizações, essas coisas que estão acontecendo, influenciam alguma coisa na prova? Você falando aí, eu me lembrei agora de uma pergunta que os alunos
Sempre fazem, não é só para mim não, você também já escutou isso, com certeza já escutou. Que é que isso vai servir na minha vida? Para que é que eu estou É. aprendendo isso? Ah, Né? Para que é que eu estou aprendendo isso? Para onde é que eu vou usar na minha vida? Vamos pegar aí um assunto, equações e funções exponenciais. uhum. Né? Para que é que isso vai servir? Aí É. chegou essa pandemia. Né? Aí a gente Hum. escuta, o número de casos no Brasil está crescendo exponencialmente. Olha aí. Olha a função exponencial. Eu penso que, eu não sei, tem muitos professores que estudam, né, os últimos anos tal da prova e já fazem uma projeção do que é que pode cair e tal. Eu não faço Uhum. isso, mas pode cair alguma coisa aí com relação à função equação exponencial, sabe? Pode vir alguma coisa aí, que já vem outros anos, né? Não seria novidade, mas que pode ser questãozinha que vai vir no Enem desse ano. Eu creio que sim. Então, sobre a influência, né, da atualidade, a matemática eu acho que é a prova que menos sofre, né, essa influência, né? Sofre sim, mas não tanto como as outras, né? Como Uhum. história, eu acho que vai ser bem mais influenciado do que a matemática. Entendo. Aí É isso. deixa eu te perguntar, assim, eu como professor de matemática, você como professor de matemática, com conhecimento a anos-luz que o meu, o que que a gente, assim, é uma das perguntas para fechar, né? Já estamos já quase dando o horário. É, Uhum. assim, o que que a gente pode dizer, o que que a gente pode falar para os nossos alunos, para a galera que está assistindo aqui agora, né? Que eu sei que nem todos são alunos mais, mas são eternos estudantes. Sim. Uma hora ou outra vão usar a matemática para alguma coisa, enfim. O que que a gente, como professor, o que que você, particularmente como professor, pode falar sobre a matemática hoje e o que esperar da matemática futuramente? A matemática é linda, cara. É. A matemática é muito linda. Como você disse, que alguém comentou há pouco tempo que a matemática não muda, né? O, o, o teorema de Pitágoras é o mesmo há quantos anos? Né? Milhares de anos. Porém, a gente vê que a matemática, por exemplo, a maneira que eu aprendi a dividir não é a maneira que eu ensino. A conta de divisão. A maneira Uhum. que eu aprendi, eu já não ensino daquele jeito que eu aprendi. Os alunos não sabem daquele jeito, sabem de um outro jeito. Então, a matemática, ela, embora seja a mesma, mas os seus métodos, alguns, não todos, mas alguns vão se renovando, vão encontrando novas maneiras. Por exemplo, início de ano, no terceiro ano particularmente, eu procuro dar para eles algumas sugestões de resolver operações com frações de uma maneira mais rápida, sabe? Hum. Por, porque, como no Enem eles vão precisar resolver rápido mesmo, então é bom que uma adição de fração. Se você for esperar numa adição de fração do número inteiro com uma fração, for fazer, tirar o MMC, né, dividir, multiplicar, você vai perder tempo. Então é bom você ter uma maneira mais prática de resolver isso, né? Educar-se os Então, números se multiplicar eles, né? sim, você vai perder tempo, né? Tirar o MC, para que fazer conta de tirar o MC? A gente tem outros meios para não precisar fazer isso. Então, Uhum. eu creio que um aluno hoje, ele precisa se dedicar bastante, perguntar, não ter vergonha de perguntar, tirar suas dúvidas, né? E ir além daquilo que o professor pede. Um aluno, ele não pode ficar, como você falou há pouco tempo, acomodado. Vai além, Sim. vai além. Busca, porque o mundo é muito vasto, né? Como nós somos graduados em matemática. O que é que nós sabemos de matemática? Um tantinho, Terço tantinho de do. matemática. Sei lá o que a gente sabe, nem qual fração a gente sabe, né? É. Então é isso, dedicação, sabe, é estudo. Agora eu como professor,
eu procuro sempre, uma das coisas que eu gosto de fazer é incentivar aos alunos. Isso aqui eu faço mesmo em todas as turmas, incentivar, 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 sabe? Os alunos precisam sentir no professor, eu não diria, não sei se um amigo, não sei se seria isso, mas alguém que acredita em você, Claro. sabe? O aluno precisa encontrar no professor alguém que acredita nele, alguém que aposta nele, alguém que, mesmo vendo as limitações dele, diz: você é capaz, você vai chegar lá, sabe? Eu acho que nós precisamos fazer isso e fazer mais vezes. E a gente, como professor, a gente já passou pelo que eles estão passando. A gente já foi aluno um dia, né? E Sim, sim. muitas vezes ele só tem o professor como essa mão amiga, como esse incentivo, né? Aham. E, tipo assim, Uhum. eu sou um caso muito, que eu sempre falo, muito particular. A minha mãe é professora de matemática, mas eu nunca me vi como professor de matemática. Eu só fui, Aham. assim, querer ser professor, eu só fui imaginar ser professor por conta de um professor meu de matemática, o professor Geismar, que eu não sei nem por onde ele anda, espero que ele esteja muito bem, que ele chegou para mim e disse assim: cara, tu podia fazer matemática. E eu disse: professor, o senhor tá ficando louco. Eu fazendo matemática, ele: não, é sério, faça, vamos lá e tal. E me ajudou, me deu. Ele fez aquilo que você fez com um aluno teu. Deu algumas apostilas. Eu lembro que até aquele livro, aquela coleção, A Conquista da Matemática, ele me deu a coleção. Uhum. E ele: ó, tenta ler, leia esse, leia esse, leia esse. E o último livro que ele me deu foi o Dante. E aí eu li, resolvi questões e tudo mais. E graças a Deus passei muito bem colocado no vestibular. E eu até hoje Aham. agradeço imensamente a eles, sabe? Aham. Enfim, é muito bom. E assim, a palavra com você agora, né? Temos aí 5 minutinhos. Beleza. É, uma coisa também que é gratificante, sabe? Eu tenho 2 ex-alunos Uhum. que são professores de matemática, sabe? É muito bom vê-los hoje como professores de matemática. E tem um ex-aluno que está aí se preparando para fazer o vestibular da UES, que você conhece, Sim, e está se preparando aí para entrar na matemática também. Eu é. lembro que o ano passado, no Dia dos Professores, ele me agradeceu, ele falou do quanto eu influenciei, Uhum. ou influenciei na escolha, né? E é muito Então, bom eu ver acho isso, que né? Coisas, né, Juarez? A é gente que é muito bom, professor, porque é tão bom. é muito bom. Uhum. E para encerrar, o Lincoln, eu quero deixar uma frase que eu li esses dias. Eu li esses dias uma frase no Instagram, que eu achei muito interessante. Eu quero deixar essa frase. Eu procurei na internet de quem é. Eu vi que é de algum. Eu não sei se é dele, mas eu vi no Facebook de um cara aí. Eu não sei se Hum, ele é de luta, de MMA, ou sei lá, judô, sei lá o quê. É um Thiago alguma coisa. Thiago hum. Marreta, Barreto, não sei. Não Sim, lembro, Thiago. não. Sim, sim, eu sei, É conheço. Marreta, é? É. Então, não sei nem quem é, tá? Eu não sei quem é, mas eu achei a frase bem interessante. Ah, A frase é assim: seja seu maior incentivador. Afinal, ninguém nunca vai desejar tanto realizar seus sonhos quanto você mesmo. Isso é verdade. Tem que buscar, tem que acreditar. Uma vez eu coloquei nas provas dos meus alunos: seja você mesmo a grande surpresa da sua vida. Seja você é mesmo a verdade. grande surpresa. Eu acho muito legal a gente trabalhar esse tipo de pensamento com os meninos, né? Uhum. E assim, eu agradeço muito. A última vez que eu falei com os meninos sobre Enem, eu tenho uma frasinha que eu escutei, eu vi ela, você vê, num papelzinho colado no ônibus, que é do Essa de Queiroz, né? Que é assim: não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha que descobrir que todos estão errados. Então, é assim, é muito, sabe? Você tem que procurar aquilo que você
você quer, cara. Mano, eu acho muito legal essas coisas assim. A matemática Uhum. sabe? Aham. Nós teremos outros momentos, né? Com Em certeza. outros momentos, lives, para ver outros assuntos, algumas coisas sobre o Enem, algumas questões mais específicas do Enem, Sim, para a sim, gente ver em sim. outros momentos. Sim. Vamos Então é isso. agradecer, agradecer os Agradecer a nossos todo pessoas que mundo, entraram, né? né? Com certeza. Pessoas que participaram, né? Perguntando aí, falando. Alguns que já estão aqui desde o começo, né? O Eduardo, Sim, a sim. Karen, né? O PA, É, uma agora, turminha do Landoan. né? Os meninos Aham, novos de lá, né? Do Fio. isso. Exatamente. E assim, agradecer muito a eles, né? Os alunos têm que entender que eles são a nossa motivação, né? Então a Com gente certeza, faz com isso, né? A certeza. gente faz live, a gente ajuda, enfim, é tudo para eles, né? Nada é para a gente. É, O conhecimento que verdade, verdade. a gente tem que passar assim o máximo que a gente pode. O Cleiton, que foi meu aluno, hoje é seu aluno, né? Hoje é meu aluno. Cleiton é um ótimo aluno, tá? Então é isso. Gente, muito obrigado, tá? Juarez, eu te agradeço imensamente. A gente Valeu, já eu que agradeço. usa há muito tempo, então admiração não é pouco, não é de hoje, né? A Então é recíproca é isso. verdadeira. Com certeza. Valeu, É como obrigado a gente. todos que. É, obrigado a Então, todos. Obrigado obrigado, ao gente. colégio pela oportunidade, né? Isso. O Colégio Ateneu sempre dando essa oportunidade pra gente aí, viu? Então, é isso. Vou encerrar aqui, gente. Um cheiro pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Se Deus quiser, amém, amém.